Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que acha-se escrita no capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 23. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca, em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à espada. E quando de Israel os homens subiram, então se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco de sua vida?
de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Quando este feriu um homem egípcio, também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém, ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Somente até aqui, irmãos. Este segundo parágrafo traz em lembrança, irmãos, pela descrição, os valentes que Davi tinha. Dentre todos os seus valentes homens do exército, tinha esses 30 que se sobressaíram, 37 na verdade, que se sobressaíram sobre os demais, porque eram homens que tinham uma grande valentia para defender Israel dos ataques dos seus adversários. Então, irmãos, vejam que Davi, que era o rei de Israel, faz aqui esta lembrança, manifestando aqui as suas últimas palavras, porque ele via que o fim dos seus dias havia chegado. E ele teve ainda a oportunidade de fazer estas declarações, mostrando, irmãos, o que Deus havia feito com ele. Os irmãos acompanharam a leitura no princípio. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Como os irmãos conhecem a história deste rei, foi o segundo rei de Israel, de onde ele foi tirado, veio do campo onde lidava com as ovelhas de seu pai, não era tão considerado quanto os seus irmãos, não era tão considerado pela família, mas era visto por Deus, e os olhos de Deus estavam sobre ele. Então aqui, irmãos, depois de toda a sua missão na terra, ou seja, os dias que viveu de lutas, de vitórias, de derrotas, de batalhas, de alegrias, de sofrimentos, de agradar a Deus, em alguns momentos desagradá-lo também, mas aqui chega então o final do seu tempo na terra. E ele, na oportunidade que teve, ele manifestou aqui o que o Senhor havia feito nos seus últimos tempos de vida. Isso porque durante a sua peregrinação, ele falhou, errou, cometeu pecados gravíssimos, mas o seu coração era humilde para com Deus. E na humildade ele alcançou misericórdia do Senhor, a ponto de permanecer no reinado que Deus o havia colocado. E ele sabia que o lugar que ele estava era um lugar alto, com relação à vida que ele tinha quando jovem. Mas agora, como rei, ele não conseguiu ser fiel a Deus tanto quanto talvez gostasse, mas quando ele entendeu a perfeita vontade de Deus, com a humildade que possuía, o Senhor o ajudou
e deu graça dele poder conservar o final dos seus dias, agradando ao Senhor, a ponto do Senhor Deus haver dito que havia encontrado Davi conforme o seu coração. O Senhor amou a Davi e deu graça de agora, então, no final dos seus dias, ele poder declarar de que, como disse o Senhor, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Os irmãos pensam, é um versículo, até pequeno, que ele declara que o Espírito do Senhor falava por ele, e que a palavra de Deus estava na sua boca. Irmãos, isto para um homem é a maior riqueza que ele pode alcançar. Ele pode ser muito rico de uma vida tão abastada nesta terra, de maneira que não queira sair dela. Mas o tempo de estada nesta terra é curto. Chega a hora que ele, mesmo com toda a sua riqueza, a pessoa tem que deixar de viver, porque termina os seus dias e a terra recebe o corpo dessa pessoa e o espírito fica guardado para receber o prêmio, seja pelas boas obras que fez, não conhecendo o Evangelho de Cristo, mas praticou boas obras, o Senhor é quem julga. Mas o certo, irmãos, é que quando a pessoa vive neste mundo e teme a Deus, honra a Deus, o Senhor também honra a pessoa. Porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, os irmãos sabem que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria da terra. De modo, irmãos, que aqueles que temeram ao Senhor e foram fiéis, o seu fim foi bom, não foi terrível, não foi como aquele que, chegando o seu tempo de partir, já espera o resultado das suas obras más. Por isso, nós somos ensinados sempre pelo Senhor a termos uma vida agradável a Deus em todo o nosso viver, toda a nossa forma de ser. E aqui Davi, então, confessa que a palavra de Deus esteve na sua boca e o Espírito do Senhor falava por ele. É um exemplo, irmãos, que devemos seguir para que nunca se aparte o Espírito de Deus, que agora nos foi concedido, de nós. Porque quando o Espírito de Deus se aparta da vida de alguém, a pessoa já não fala mais a palavra do Senhor, fala as suas palavras, ou seja, pela sua própria inspiração, ou inspiração de um outro espírito qualquer, que o mundo está cheio deles, e não mais por Deus. Mas nós que estamos nesta bendita graça, quando cremos no Senhor Jesus e aceitamos, então nós recebemos, irmãos, o penhor, a garantia da nossa herança, que é o Espírito Santo, que veio habitar em nós. Então agora nós podemos dizer que temos o Espírito do Senhor para falar por nós, ou seja, que nossas palavras tenham sempre o controle do Espírito Santo, como um filtro, irmãos. Os irmãos vejam a pessoa, por exemplo, nesses dias que tem problemas nos encanamentos de água potável, e depois que volta a funcionar, vem tanta coisa que não é bom. Por quê? Porque a água se contaminou, a água encheu-se de impurezas, então é necessário ter um filtro para beber a água, simplesmente a água, e não a água cheia de outros componentes que pode ganhar durante os trabalhos que são feitos. Então o filtro, ele retém a impureza e a água, ela fica potável. O Espírito de Deus em nós, irmãos, faz que haja retenção das impurezas que podem nos contaminar. Então, quem guarda em si o Espírito Santo, procurando ser fiel, agradável a Deus, não tem contaminação no seu falar,
Ou seja, as palavras que saem da sua boca, elas não contaminam ninguém, porque elas não trazem consigo as coisas que tiram a sua boa qualidade. Por isso que nós devemos manter sempre paz com Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isto é que ele dizia que acontecia com ele. Por quê? Porque ele havia feito aqui, irmãos, pelas palavras que saíam da sua boca, inspirada pelo Espírito de Deus, ele fez uma profecia aqui. Diz assim: disse Deus de Israel. Era ele falando, mas eram palavras de Deus na sua boca. A rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Profetizava da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único justo que haveria de dominar sobre os homens e dominar no temor de Deus. Isto porque existe no mundo domínio sobre os homens, mas não no temor de Deus. Os domínios que existem sobre a humanidade, irmãos, podem ser por interesses pessoais, por interesses das coisas frágeis e visíveis desta terra. Não que domine no temor de Deus, mas domine pelo interesse que a pessoa tem, e assim por diante. Em qualquer lugar, quando há pessoas que, por posição que têm, domine sobre os demais, se for uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, e o Espírito de Deus estiver nela, então ela domina as pessoas no temor de Deus. Mas se for uma pessoa em cujo coração não habite o Espírito de Deus, ela não domina os demais no temor de Deus. Domina segundo o seu bel prazer, segundo o seu bom querer, segundo a sua vontade. O que não é o caso que aqui fala. Aqui fala daquele que haveria de dominar, não os meia dúzia de homens, mas o mundo todo haveria de estar sob o seu domínio no temor de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a vinda dele, irmãos, que ele profetiza aqui, seria como a luz da manhã quando o sol sai, numa manhã sem nuvens. Os irmãos vejam, quando a pessoa desperta pela manhã, quando o sol começa a aparecer, e a pessoa olhando no universo vê que não existe nenhuma nuvem, e que o sol vem despontando e a sua luz cobrindo a face da terra, isso inspira na pessoa a alegria de viver, porque vê que a noite está ficando para trás e chegando um novo dia. Assim era a vinda de Jesus Cristo a este mundo, irmãos. As trevas haveriam de se afastar com a chegada desta luz, numa manhã sem nuvens. Esta manhã, irmãos, já aconteceu para todos nós, quando Jesus Cristo nos deu a graça de conhecê-lo, e então, recebendo a palavra, nasceu o sol da justiça sobre cada um de nós. E agora nós não vivemos mais nas trevas. Isto era uma profecia que se fazia de Jesus. Ele dizia que pelo seu resplendor e pela chuva, a erva haveria de brotar da terra. Ou seja, quando chovesse, sendo iluminada e aquecida a terra pelo sol, irmãos, então toda a semente que estivesse sob a superfície da terra haveria de brotar e nascer. Então a erva aparecia demonstrando a vida na face da terra. Assim, irmãos, é a chegada de Jesus na vida da pessoa. Quando o Senhor se manifesta na vida daquele que vem das trevas deste mundo de pecados, creu no Senhor Jesus, clareou sobre ele a luz de Cristo, que é este sol que brilha sobre todos nós. Então, irmãos, assim que se manifestam as virtudes de Deus, que são a chuva, brota-se as boas obras, as maravilhas, as misericórdias e bondades de Deus aparecem na vida da pessoa, a transformação, a regeneração da pessoa pela projeção da luz do sol da justiça. Nós estamos aqui nesta condição hoje, irmãos, servindo a Deus,
com as nossas dificuldades, com as nossas situações que cada um tem a sua, mas procurando agradar a Deus. E Davi também não escondeu, irmãos, o que ele pôde alcançar por esta bênção que Deus fez sobre ele no exército de Israel. Por quê? Porque entre os soldados que ele tinha e nos momentos de batalha que ele enfrentava, sabemos que Davi não lutava sozinho, ele lutou sozinho contra o gigante Golias. Mas no resto, ele era o capitão do exército, era o rei que conduzia o exército nas batalhas para vencer as adversidades. Os inimigos de Israel, eles venciam, irmãos, com orientação de Davi na frente, e Davi guiado por Deus para poder vencer as astúcias que os inimigos apresentavam. E deixou aqui este exemplo, irmãos, de 37 homens valentes, escolhidos de todo o seu exército, que foram fazer coisas que outros não fariam, que tiveram coragem de fazer o que outros não tinham, de buscar atender ao mandado ou às necessidades do rei em defesa de Israel, em defesa das terras de Israel, do povo de Israel e do reinado de Israel. Não mediram sacrifício, nem temeram, irmãos, a morte, expondo-se em defesa para que o povo fosse poupado do maligno exército adversário que vinham para destruí-lo. Então, os irmãos vejam aqui estes poucos exemplos que nós pudemos ler, irmãos, que ele fez questão de anotar, que agora no exército de Israel, guiado por Deus através de Davi, então eles iam vencendo os seus adversários. E não escondeu então a valentia destes homens. Isto, irmãos, nós hoje estamos numa condição idêntica. Nós não pertencemos a um exército terreno feito ou preparado por homens de guerra, com aparatos de guerra, com planos de guerra, de destruição física, de destruição material. Agora não é mais assim, porque agora nós estamos numa outra situação. O povo de Deus agora não foi formado para guerrear contra o homem, contra o ser maligno, mas contra as astutas ciladas do adversário nos lugares celestiais. Então todos nós agora devemos de ser valentes no Senhor. Não só 37 escolhidos de uma multidão que ouve a palavra nesta manhã, não, irmãos. Qualquer um deve, não é que podem, devem ser valentes no Senhor. E a nossa valentia não é contra o sangue, nem contra a carne, não é contra as pessoas, não é contra o vizinho, não é contra o marido, contra a mulher, não é contra os colegas de trabalho, não é contra as pessoas deste mundo, contra os meliantes, assaltantes, homens malignos. Não é isto, irmãos. A nossa batalha começa primeiramente dentro de cada um de nós. A valentia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não consiste no braço, na força terrena, na força das suas palavras, no conhecimento humano, na ciência terrena que possa possuir. Não consiste nisso. A nossa valentia consiste no poder de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Cada um que está aqui é revestido do poder de Deus pelo Espírito Santo que habita. Mas tem que ter valentia, irmãos. Não é porque tem o Espírito de Deus morando dentro de si, é que vai por qualquer coisa se entregar, qualquer coisa acabar cedendo. Não, irmãos. Nossa valentia começa contra o nosso ego, contra o nosso eu, contra a nossa pessoa mesma, contra os nossos sentimentos carnais, contra as nossas tentações que se formam não só espirituais que vêm dentro de nós, como de nós mesmos como homens, como mulheres, que a própria natureza humana forma dentro da pessoa coisas que opõem-se a Deus e à palavra de Deus. E às vezes a gente pensa de querer combater com aquilo que os olhos veem e os ouvidos ouvem e que estão
exterior, estão fora de nós. Então é combater contra este irmão, combater contra aquela irmã, ainda que seja que eu não vá brigar com ela, não vá fisicamente me apegar a ela, não, mas eu não aceito ela, não quero ver aquele, não quero ver a face daquela. Por quê? Porque você está querendo combater no que os teus olhos veem. Combata primeiro contra aquilo que está dentro de ti, que não é de Deus. E olha, irmãos, o adversário, ele é astuto e é sábio no mal, porque para enfraquecer um crente em Jesus Cristo, ele não precisa trazer o pecado do jeito que é, de uma vez. Ele começa de dentro para fora. Ele começa no nosso ego, na nossa personalidade, no nosso gênio, na nossa forma de pensar, de agir, o que meditamos. E ninguém sabe, somente a pessoa em si sabe o que pensa, o que alimenta os seus sentidos. Então é por aí que o adversário vem, porque quando ele entra aí, ele faz com que o Espírito de Deus vá se afastando de nós, e nós aos poucos vamos excluindo o Espírito de Deus de nós. Então nós vamos nos enfraquecendo por dentro, e enfraquecendo por dentro, por fora é muito mais fácil de perder batalha. E quais são as batalhas que nós perdemos? São aquelas que vêm a tentação, primeiro, tentações carnais, que vêm pelo nosso sentimento, nossos pensamentos, nossa maneira de achar quem nós somos, quem eu acho que eu sou, quem eu devo ser, meu gênio, minha personalidade não muda, o que eu falo eu não mudo, o que eu digo eu não mudo, eu sigo aquilo que eu acho que eu devo ser. É porque você ainda não é dominado pelo Espírito de Deus. Porque aquele que é dominado pelo Espírito de Deus não fala deste jeito. Ele está submisso, está sob o querer e a vontade de Deus na sua vida. O Senhor Jesus foi o exemplo em tudo, irmãos. Até na hora que ele estava sendo preso, ele disse: eu bem que eu poderia rogar ao Pai que mandasse aí milhares de anjos. Irmãos, era Deus que estava nele. Ele podia na hora falar: vocês, uma multidão de anjos, venham aqui e vençam, acabem com esses homens todos. Mas não era isso, ele estava por uma outra situação. Ele estava dando exemplo de humildade, de mansidão, de boa conduta, para que os que estivessem vendo aprendessem nele como se portar diante das pelejas que se apresentam. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos de buscar a espiritualidade, ser mais espirituais e menos carnais, porque a pessoa que é bastante carnal, ela não pensa, irmãos, no que está dentro de si para alimentá-la. Mesmo uma pregação desta palavra, para as pessoas que estão nesta condição carnal, isto aqui molesta, incomoda ouvir. É ruim de ficar escutando essas coisas, mas para o espiritual não. Ele quer imediatamente que cumpra nele o que foi pedido na oração agora há pouco, que o Senhor tire do nosso coração aquilo que é mal, irmão. Bendito seja o Senhor. Por isso que quando congregamos, devemos estar atentos em tudo, cantando hino, atento às palavras do hino. Na oração, atentos àquilo que está sendo clamado a Deus, porque depois nós dizemos amém. Amém quer dizer assim seja. Então você concorda sem saber com o quê, mas quem prestou atenção ouviu que foi pedido a Deus, perante multidões que participaram desta oração, que retirasse do nosso coração aquilo que não era bom. E aqui está a palavra nesta manhã: vamos ser valentes contra aquilo que está em nós mesmos, irmãos, porque esta valentia agrada a Deus. Davi ficou feliz, tanto é que quando chegou a oferta para ele buscar a água lá em Belém, passando pelo meio dos filisteus todos armados, e ele foi
Este soldado dele foi lá, aliás, em 3 me parece, e trouxeram a água que ele queria beber. Mas ele, vendo a valentia, por amor e respeito e temor a Deus, ele não bebeu. Ele derramou na terra em oferta pura e santa e agradável a Deus. Era o que estava no coração dele. Porque se ele não tivesse este sentimento piedoso, ele não ia nem pensar nisso: eu estou morrendo de sede, eu vou beber esta água. Mas não, ele venceu o instinto carnal para agradar a Deus. Quantas vezes que o irmão ou a irmã é tentado por pensamentos e sentimentos que sabe que Deus não se agrada daquilo, mas alimenta aquilo, procura dar mais força para aquele princípio, não é? Para poder manter sua personalidade, a sua posição, seu ego. Não, eu sou eu não mudo. Mas o homem de Deus muda, irmãos. Muda para melhor. Não de bom para pior, mas de bem para melhor. E está aqui a palavra nesta manhã. Queira Deus, irmãos, que o pedido feito na oração desta manhã alcance o trono, como de fato alcançou, porque Ele está respondendo. E que nessas respostas, cada um aqui ouvindo possa dizer: Senhor, purifica-me e dá-me a valentia contra o meu adversário. O inimigo não corre com a nossa cara feia. Não corre, porque os irmãos querem ver valentias, tem de toda maneira. Tem pessoas que são valentes quando encontram alguém possessa pelo adversário. Tem o dom de expulsar demônio, e o Senhor deu o dom e o Senhor cumpre, porque o Senhor é verdadeiro. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, ou melhor, falando novas línguas em meu nome, expulsarão os demônios. Quantos que falam novas línguas? Quantos que expulsam o demônio dos outros? Se alguém chega: irmão, tem uma pessoa lá que o inimigo pegou, está fazendo, acontecendo, e tem irmãos e irmãs que se revestem de tanta coragem, de tanto poder, vai lá e em nome do Senhor Jesus expulse o demônio, vai embora. Mas não consegue expulsar o inimigo dos seus sentimentos, não consegue expulsar os seus maus pensamentos, que destrói a sua comunhão com Deus. Receba agora, na virtude desta palavra, valentia para expulsar da tua vida os males que rompem a tua comunhão com Deus. O Senhor quer um povo valente, irmãos, no Espírito Santo, porque esta valentia não nos permite sermos engodados por nenhum espírito, não nos permite também sermos contaminados por ventos e doutrinas que contrariam a vontade do Senhor Deus em nossa vida, e tampouco também não permite que nós queiramos oferecer resistência física para as tentações. Irmão, o inimigo não foge quando a gente mostra força terrena, quando bate o pé para ele, ele também não foge. Quando faz cara feia para ele, ele também não vai embora. Quando você fala coisas pesadas contra ele, ele também não vai embora. Mas quando você arranca do fundo do teu coração a comunhão com o Espírito Santo, aí você fica valente. O inimigo desaparece da vossa vida. Santo é o Senhor. Tem famílias inteiras que sofrem, marido, mulher, filhos que sofrem. Irmãos, são escravos do adversário. Ele entra e faz a artimanha dele em casa, na vida matrimonial, na vida familiar, a hora que ele quer. E o crente vendo aquilo, é crente, recebeu o dom do Espírito, recebeu, tem novas línguas, tem, fala novas línguas, e não consegue impor ordem na sua casa, não consegue dizer: inimigo, até hoje você esteve aqui fazendo e acontecendo, mas agora de dentro para fora você é expulso em nome do Senhor Jesus.
Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto é uma libertação sem precedentes que Deus está fazendo agora na vida de muitos, que o inimigo até hoje esteve aí junto de ti, em confusões, em discussões, em ofensas, em ameaças, e vocês vivendo num jugo terrível de sofrimento. Dentro de casa não está bem, a casa se torna incômoda, escura, mesmo com lâmpadas acesas parece que ela não brilha. Por quê? Porque há uma opressão maligna que encontrou lugar e você alimenta sem saber, mas agora o Senhor está abrindo a tua mente. Receba aqui a luz e a sabedoria divina, e a partir de agora vai expulsando da tua vida estas coisas que te fazem sofrer. Bendito seja Deus. Nós temos, irmãos, predisposição para fazer o bem, porque conhecemos o bem e queremos fazer o bem, e sempre por alguma vantagem nos outros. Às vezes alguém diz: olha, tem uma família, tem um irmão aí que estão passando uma prova tão grande, está acontecendo isso na casa deles, na família. E a gente, irmãos, no nosso bom desejo, eu vou lá, se eu sentir aqui no coração, eu vou lá, eu irei. Mas não percebe que às vezes ali, com toda esta aparência de valentia, o inimigo está ali dominando, está ali fazendo pressão, e a pessoa está cedendo. Uma vez é tomada pela ira, pelo ódio, por pensamentos infames, malignos, não consegue se libertar. Às vezes levanta pela madrugada para cuidar dos seus afazeres, ou de manhã, e aquilo já, a primeira coisa que acontece é a manifestação daquela praga, daquela doença espiritual que vem, e a pessoa está subjugada por aquilo e não consegue se libertar, mas quer libertar os outros. Liberte-se agora, pela virtude desta palavra. Saia da vossa vida tudo que desagrada a Deus. Glória ao nome do Senhor. Imagine, irmãos, esta multidão ouvindo aqui esta palavra, que Deus está querendo fazer valentes no Senhor Jesus. Se nós saíssemos daqui hoje, depois desse santo culto, e dissesse: Senhor, agora recebi a valentia contra toda a opressão maligna, primeiro na minha memória, na minha mente, nos meus pensamentos. Eu vou dominar esses pensamentos em nome do Senhor Jesus. Você quer receber? Porque aqui, irmãos, vejo este aqui que foi defender um pedaço de terra que tinha lá lentilha plantada, com tanto sacrifício, com tanto trabalho. Plantaram, nasceu, agora no tempo da colheita, vem lá o adversário dos filisteus querer arrancar tudo e colher o benefício daquele trabalho do povo de Deus. E ninguém podia fazer nada, porque o inimigo era forte. Mas sai daqui agora, nesse momento, ou seja, naquele momento, sai aqui um valente, pega uma espada e entra e vai defender. Irmãos, livrou aquela plantação da mão dos filisteus. O outro lutou tanto com a espada contra o inimigo e venceu. E que depois que terminou de vencer, a mão ficou pregada na lança, não conseguia soltar mais. Irmãos, esta lança, comparando, é a palavra de Deus na nossa boca. Por isso que Davi disse: a palavra de Deus esteve na minha boca. Era a mão dele agarrada na espada. Igreja, agarremos na espada, que é a palavra de Deus, e vamos lutar, queridos. Ninguém se senta vencido. Salomão escreveu: se no dia da peleja te sentires frouxo, então a tua força será pequena. Se alguém está se afrouxando aqui diante do sentimento de vingança, de ódio, de ira contra este e contra aquele, ele me fez isso, ela me falou aquilo, aquele me falou este mal de mim, eu vou me vingar, eu vou. Irmão, a espada do Senhor não é essa aí não, é outra coisa.
Se você quiser, lança fora esse sentimento tudo, porque tem quem te exalta, não é a força do teu braço, não é a força do teu dinheiro, da tua sabedoria. Quem pode te exaltar é aquele cuja força ela é invencível, é o Senhor que se apresenta. Quer que Ele vença por ti, receba a palavra desta manhã. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Deus. Senhor Deus, bom Pai Celestial, graça te damos mais uma vez, porque não éramos dignos nem merecedor. Mas uma mulher uma vez disse a Jesus, agradeceu por ter conhecido esta graça e disse: eu tenho 2 filhos. Permita que um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Mas ele disse: é a quem o Pai quiser revelar. Graça te damos que o Senhor apontou para nossa casa. Ele lá do céu disse: é a tua casa, é os teus filhos, é os teus netos, é os teus bisnetos que vão orar e a porta do céu vai se abrir. É lá que vai orar e o inferno vai fechar. Não éramos dignos nem merecedor, mas a tua mão nos alcançou e nos tem dado quanto, Senhor, que por esta palavra, por esse recanto, por este mundo, a batalha tem sido tão cerrada que a espada está colada na mão. Glória a Deus, a mão não abre mais, mas esta palavra que hoje pelo teu Espírito Santo reforçou a nossa alma, reforçou a nossa jornada na terra. Temos certeza, Senhor, que chegaremos lá na Canaã celestial. Graça te damos por este culto, aqui presente, os que estão conectados também, pelo teu servo na presidência, a oração, os hinos cantados, tocados, por a tua presença gloriosa no nosso coração. Se alguém ainda, Senhor, por este canto, por este mundo, estão aí, Senhor, imaginando, falando no seu coração, eu quero sentir a presença de Deus, nesta manhã, nesta oração de agradecimento, Senhor, vai lá naquele lugar, glória a Deus, vai lá, Senhor, até naquele caminhão, alguém ouvindo esta oração, ouvindo este culto e vendo ele, faz uma obra, Senhor, manda esse espírito maligno sair e o teu nome será glorificado. Graça nós te damos por tudo. Ao nós despedirmos aqui, Senhor, não nos despeça. Acompanha cada um de nós ao nosso destino. Guarda-nos de todo mal, de pecar na tua presença. Queríamos agora saber expressar o desejo, a alegria que a nossa alma se encontra na tua presença, mas estamos saindo aqui cheio, glória a Deus, o nosso alforje está cheio, Senhor, ajuda-nos a caminhar, glória ao teu nome. Graça te damos por tudo, em Cristo Jesus, o teu Filho, bendito em eterno. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo Santo, aleluia. Deus seja louvado. Quem tem um hino? 259? 259, chamou aqui na frente, 259.
Glória a Jesus. A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.